Olá, é domingo, o dia do Senhor. É dia de ir para a Santa Missa para podermos nos alimentar da Santa Palavra de Deus e da Santa Eucaristia. E aqui sempre eu digo para você, é bom estarmos juntos para podermos partilhar o Evangelho do dia. E hoje o Evangelho está em São Marcos, no capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa vida há muitas agitações, há muitas tempestades, há muitos barulhos, há muitas coisas que nos fazem ter medo, que nos fazem desacreditar, que nos fazem desconfiar de Deus, porque Deus, Ele está sempre conosco, Ele sempre está no nosso meio. Nós rezamos sempre isso na Santa Missa, e o presidente da celebração sempre vai dizer: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. Assim Jesus, como estava nessa barca no meio dos seus discípulos, assim também Jesus está no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio do nosso lar, está no meio do nosso trabalho, está no meio de onde quer que eu esteja, o Senhor está comigo. E eu faço para você, meu irmão e minha irmã, esse pedido a você, que confie no Senhor, porque Ele está comigo, Ele está contigo. E nós somos, na nossa vida, vencedores quando nós confiamos que Deus está conosco, porque nós não vamos temer a nenhum mal, nós não vamos ficar aprisionados a qualquer coisa que venha afrontar a nossa vida, porque Jesus está com você. Jesus estava nesse barco e chovia muito, a tempestade era forte, a tempestade soprava sobre esse barco
e começava a encher o barco de água. E os discípulos ali naquele momento ficavam com medo, estavam com medo de afundarem, porque cada vez mais que eles tiravam a água, mais enchia aquela barca. E Jesus naquele lugar ali dormindo, como se não estivesse acontecendo nada. E aí eles começam a tirar a água, mas eles naquele momento ali não faz ainda uma profissão de fé, onde eles poderiam ali, se eles fossem pessoas que já vivessem um exercício na fé, a fazer como Jesus fez, a pedir para que aquela tempestade se calasse, para aquele mar que estava agitado, ele silenciasse. E como eu iniciei essa reflexão, falando que há muitos barulhos na nossa vida, há muitas coisas que nos querem tirar de nós aquilo que é precioso, que é o Senhor, aquilo que vem agitando a nossa vida. Isso nós podemos fazer com que aconteça de silenciar, de se calar, quando nós vivermos a fé em Deus. E quando nós colocamos essa fé e essa confiança em Deus, nós vamos ter a autoridade de fazer com que toda essa agitação, com que todos esses barulhos que há dentro de nós, com que aquilo que vem fazer com que a nossa alma ela fique uma alma inquieta, uma alma sem paz, seja silenciado tudo aquilo que venha talvez querer tirar essa paz, que talvez queira perturbar a nossa vida. E assim Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos, porque os seus discípulos chamam a Jesus: Senhor, o Senhor não se incomoda, nós estamos perecendo, nós iremos morrer. E Jesus diz: por que vocês são pessoas que não têm fé? Por que vocês são pessoas que são medrosas? Essa pergunta também Jesus faz para mim. Essa pergunta também Jesus faz para você. Por que você é uma pessoa que é medrosa? Por que você é uma pessoa que tem medo? Por que é que você é uma pessoa que não tem fé? E nós precisamos, na nossa mente, refletir. Nós precisamos, na nossa mente, fazer esse meio de se colocar no Senhor, em meio a oração, de olhar para dentro de nós e pedir a Jesus: Senhor, por que eu tenho medo? Senhor, por que eu não tenho fé? Conversar com Jesus e pedir: Senhor, cura o meu medo. Senhor, faz com que eu tenha fé em Ti, com que eu acredite, com que a minha fé seja uma fé viva, uma fé verdadeira, testemunhada na vida com a Tua presença, Senhor. E que eu não seja uma pessoa que seja vacilante na fé, mas que eu acredite em Ti, que eu possa dar testemunho de Ti, e que a Tua presença na minha vida seja uma presença viva e real, porque o Senhor, Ele existe, Ele vive, Ele veio como homem, venceu a vida, venceu a morte, nos deu a salvação e quer que você acredite nele, não desista. Se você tem medo, eu repito, peça ao Senhor que cure o seu medo. Se você não tem fé, peça ao Senhor que lhe dê fé, aumente a sua fé, mas que você viva uma fé verdadeira em Jesus. Não uma fé qualquer, uma fé com superstição, uma fé com horóscopo, uma fé que quando tem qualquer coisa já vai para uma benzedeira. A palavra de Deus condena a benzedeira.
A palavra de Deus condena aqueles que buscam lugares que não são próprios de Deus ali. Deus quer que você busque a Ele, que viva a fé nele, que confie nele. Qualquer tempestade que vem na nossa vida, devemos clamar a Jesus naquela tempestade, para que Jesus possa dizer: cala-te, silencia os barulhos que há em ti, as agitações que há em ti, os estresses, tudo que vem para te aprisionar, te fazer escravo. Você pede a Jesus, faz Jesus na minha vida com que tudo isso se cale, silencie, que eu seja uma pessoa inteiramente tua, Senhor. Um santo domingo para você, que Deus o abençoe, que a Virgem Santíssima Imaculada interceda por você, que os santos anjos, os santos, sempre a corte celeste, esteja intercedendo por nós, que o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Nunca esqueça. Parece até que talvez ele esteja dormindo, mas não está. Ele está vendo tudo o que você faz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.